Nesta aula, nós vamos ver como exportar um modelo texturizado do Blender para o Unity. O modelo texturizado vai ser justamente esse baúzinho que vocês estão vendo aqui na tela, já com uma textura de madeira e metal. Essa aula aqui é uma versão resumida de uma aula mais completa. Então, na aula completa, nós mostramos todo o passo a passo da modelagem, da texturização, do mapeamento V. Nesta aula aqui, nós vamos nos concentrar mais na parte de exportação do Blender e importação do Unity, para que a aula fique mais dinâmica. Primeiramente, existem vários fluxos de trabalho pelo qual isso pode ser feito. Depende das características do projeto. Né? Depende se um modelo é complexo, depende se já tem texturas prontas, se elas já estão ajustadas aos modelos. Mas aqui eu vou mostrar um fluxo de trabalho que, na minha visão, funciona na maioria dos casos. Né? A outra coisa importante a se dizer é que o Blender e o Unity eles são compatíveis, eles trabalham com o sistema gráfico de shaders, iluminação e tal, mas eles não são 100% iguais, ou seja, os shaders do Unity e os shaders do Blender eles têm leves diferenças. É por isso que a gente precisa fazer alguns ajustes e tomar alguns cuidados antes de fazer a exportação. Então a primeira etapa é a modelagem. Então aqui vocês estão vendo o nosso modelo texturizado. Nesse ícone aqui a gente vê o nosso modelo. Na aula completa, na nossa playlist, vocês veem como a gente pode fazer esse modelo aqui. Nesse menu aqui nós vemos os materiais aplicados. Então vocês vejam que aqui nós temos madeira e um metal aqui amarelo. Esses materiais a gente baixou de sites gratuitos da internet. É um processo que a gente faz muito na texturização, utilizar figuras e imagens prontas, né, de artistas, tem gratuitas, tem pagas, e a gente adequou essas texturas aqui através de um mapa UV de entrada. Então, o segundo processo é a texturização. Para fazer essa texturização, a gente usa um mapa UV. Então, se eu clico aqui nesse ícone de propriedades do objeto, eu vejo que aqui eu tenho dois mapas. Um é o original. É importante mencionar, o objetivo dessa aula não é falar do mapa UV, mas é importante mencionar porque ele é necessário para a gente fazer a exportação. No meu menu de layouts, eu posso vir aqui em UV Editing, e eu tenho aqui do meu lado esquerdo uma aba onde mostraria, uma tela aqui onde mostraria a projeção da minha imagem UV, né? E se eu coloco aqui o meu cubo, o meu baú, no modo de edição, eu vejo que ele tem várias partes, né? Então, se eu seleciono modo faces aqui, seleciono uma face dele, eu vejo que essa face está linkada aqui com um objeto aqui. Se eu movo esse objeto aqui, na textura que ele está linkado, eu vejo que está movendo aqui, ó, a minha textura. Então, é esse mapa UV que faz o ajuste entre a textura que eu baixei e o tamanho do meu modelo que eu modelei aqui no Blender. Na aula completa aí no canal, aí no playlist, vocês podem ver como foi feito esse processo de texturização. O terceiro processo seria gerar essas texturas agora para o Unity, porque aqui eu importei elas com certo tamanho para o Blender, ajustei no meu modelo no Blender, mas agora eu criei um modelo complexo no Blender, que é o baú, e não apenas um plano. Então eu preciso gerar essas texturas e esse modelo para o Blender. Só que para fazer isso eu preciso criar um mapa UV de saída. Então veja que aqui na minha aba de propriedades eu tenho os mapas UV, tem um segundo mapa UV. Na aula completa eu mostro como eu faço esse mapa UV. Mas o importante a mencionar já é que ele é um mapa organizado. Veja que o mapa UV original, ele ficou todo bagunçado aqui na minha tela, porque ele só teve o objetivo de ajustar as imagens aqui no Blender. Agora, o meu mapa UV de saída, ele tem que ser perfeitamente ajustado aqui na área da figura, porque é essa textura que vai ser gerada no Unity. Então veja que eu separei a figura aqui por partes e coloquei tudo dentro aqui da área da figura, né, essa área em cinza claro, separadas e também nenhuma sobrepondo a outra, né? Como a gente faz esse mapa UV organizado, como a gente separa essas áreas, como que a gente faz esses cortes aqui, que são os sims, né, as costuras, tudo isso é mostrado na aula completa. O importante é vocês saber que precisam fazer um mapa UV organizado para a saída. Feito esse mapa UV organizado para a saída, eu posso fazer o meu bake. O que é o bake? O bake é a geração das texturas, né, dos arquivos de texturas para serem importados no Unity. Por quê? Eu poderia gerar esse modelo com materiais para passar para o Unity.
Só que esses materiais são ajustados no modelo por mapas. E pode ser que o Blender e o Unity, eles não tenham o mesmo ajuste de mapas, como eu falei. Nem 100% eles são compatíveis, né? Então pode ser que se eu exportar meu modelo com texturas, ele vá lá para o Blender, vá para o Unity e não funcione corretamente. Então o método mais correto e mais viável é a gente gerar os arquivos de texturas separados e depois exportá-lo para o Unity e dentro do Unity criar um material com essas novas texturas. Para a geração dessas texturas, é importante se perguntar que texturas a gente vai gerar, né? Que materiais a gente quer fazer o bake. Então, a primeira coisa, nós vemos que o meu modelo aqui, ó, se eu venho nessa abinha de materiais, Material Properties, ele tem dois materiais, a madeira, e aqui embaixo a gente vê, ó, madeira, a gente vê como que é o shader dessa madeira, como que tá configurado, as texturas, as características para ter essa aparência aqui. Na aula completa vocês veem como isso é feito. E eu tenho um outro material que é um metal, né? Então o metal é o que mostra essa parte amarelada aqui, tipo dourada, né? E também tem um shader aqui, né, do metal. Ambos usaram texturas baixadas da internet. Claro que eu poderia eu mesmo criar o shader aqui com uma cor padrão, usando várias texturas procedurais do Blender, né? Mas isso é assunto para um curso específico de shaders do Blender. A gente utilizou aqui materiais da internet, né, figuras da internet, gratuitas, e criou dois materiais. Para mim gerar essa textura completa para o Unity, eu preciso indicar que esses dois materiais vão ser exportados, né? Na verdade, não os materiais, mas as suas texturas. Para fazer isso, eu tenho que criar aqui um nó de textura. Antes, eu só quero mostrar para vocês o seguinte, quais desses materiais, né? Os dois materiais têm que ser exportados, mas quais características têm que ser exportadas? Veja que aqui nós temos várias texturas de entrada, que são essas aqui que estão na parte em preta aqui. Duas aqui são bastante importantes da gente exportar para o Unity. Uma é a textura de cor, né? Por exemplo, a madeira aqui. A textura de cor está ligada aqui na cor. Se eu cortar, se eu desconectar esse nó, eu vejo que o meu objeto perde aquela cor de madeira. Ele está vermelho por causa da cor base aqui, né? Mas eu mudo a cor base porque eu quiser. Agora, para mim ter a cor original da madeira, eu tenho que colorir, conectar esse nó de textura aqui da madeira. Então, esse nó aqui, ele é importante, né, que ele seja considerado. Por isso que nós vamos fazer uma geração de arquivo de cor, que é esse Base Color aqui. O segundo ponto é a normal. Veja, a nossa imagem aqui, vocês podem perceber que tem alguns volumes, alguns vincos, né? Esses vincos aqui, eles não são na malha, ou seja, não são relevo real, eles são uma aparência de relevo. Isso é provocado por essa textura de normal, são chamados mapas de normais. Veja que ele está ligado aqui através de um vetor nesse objeto. Então, se eu cortar essa conexão aqui, veja que o meu objeto fica com uma aparência plana, apenas cor, não tem volume. Por outro lado, se eu conecto, ele fica com uma aparência mais de volume. Então, esse normal, ele dá aparência de volume, aparência apenas. Por que que eu estou mencionando isso? Porque é um mapa que a gente vai gerar para o Unity também. Então, são dois mapas principais que a gente vai gerar para o Unity, o mapa de cor e o mapa de normal. Primeiramente, a gente vai fazer o mapa de cor, lembrando que tem que ser feito para os dois materiais, tanto a madeira quanto o metal. E lembrando também que aqui na configuração de mapas, a gente tem que deixar essa configuração. O meu mapa original ele tem que estar renderizado através dessa câmerazinha aqui, a câmerazinha tem que estar ativa, porque é ela que dá a característica correta aqui do material, só que tem que estar selecionado o meu mapa de saída, porque é esse mapa de saída que está corretamente dimensionado aqui na figura que vai ser gerada a saída. Ok? Então, eu verifico essa configuração aqui, esse aqui renderizado e esse aqui selecionado, beleza? Agora eu venho criar aqui a minha figura, a minha imagem para ser gerada para um arquivo. Então, o que que eu faço? Eu primeiramente venho aqui no meu, como eu estou no Layout UV Editing, já tem aqui o meu UV Editor, eu venho aqui, fecho qualquer figura que esteja aberta aqui e dou New. Eu vou criar uma nova figura. Aí eu dou um nome para essa nova figura, que eu vou chamar, pode ser um nome qualquer, mas a gente convenciona o nome do objeto, traço, e qual características. Como eu disse, a primeira textura que a gente vai fazer é a textura de cor. Então, eu vou chamar baú.cor. Eu poderia também chamar baú.diffuse, né? Diffuse é um sinônimo para cor dentro das áreas gráficas aí, né? Então, eu vou até deixar esse nome, baú-diffuse.
Defino o tamanho da minha imagem, é importante que ela seja quadrada, é melhor, né, por questões de escala. Defino a cor inicial, que pode ser preta, não tem problema, porque o meu Blender vai sobrepor essa imagem, e dou um OK. Então eu criei uma figura preta, isso aqui no Blender, tá? Eu tenho que salvar essa figura no disco, então pode ser depois, mas já por segurança eu vou salvar agora. Então eu venho aqui nesse menuzinho aqui, onde eu criei, né, aqui em imagem, e clico em Save As, né? E aí eu seleciono onde eu quero salvar, que vai ser na minha pasta modelos, e eu dou um nome. Ele já trouxe o nome original que eu dei, né? baú-diffuse.png. Veja que é PNG, é uma textura, uma imagem. E eu dou um Save. Save imagem. Então, se eu venho aqui na minha pasta modelos, eu vejo que eu já tenho aqui uma figura baú-diffuse que está totalmente preta. Mas ela vai ser alterada depois pelo Bake do Blender. Bem, voltando aqui para o meu Blender, então, eu abri uma nova imagem, mas eu tenho que dizer para o Blender que é essa imagem que vai receber as texturas de cor. Então eu faço o seguinte, aqui, né, posso deixar onde quiser aqui, mas aqui eu venho aqui no meu shader, né, eu garanto que eu venho aqui na aba materiais, eu seleciono madeira, e aqui na madeira eu posso vir aqui em Add, Texture, adicionar textura de imagem, né, adicionar textura de imagem, ou simplesmente aperto Shift A, né, que ele abre o menu de criação, textura de imagem. Eu crio aqui um nó de textura de imagem. Esse nó aqui, ele não deve ser ligado em lugar nenhum, porque ele é só um nó de saída. Aí eu dou um Open para abrir e vou lá na minha pasta modelos, lá que eu já tinha criado a minha figura, e abro aquela figura onde eu vou salvar o arquivo de textura, baú-diffuse, Open Image. Então veja que já está baú-diffuse. Esse nó aqui, eu deixo ele ativo. Como que eu deixo ele ativo? Clicando nele e vendo que ele está branco. Se eu clicar nesse outro, por exemplo, esse outro está ativo. E aí eu não posso deixar esse outro ativo, porque quando eu der um bake, o Blender vai gerar o arquivo de cor no nó ativo. E aí eu vou alterar o meu arquivo original, que não é o que eu quero. Eu quero gerar nesse arquivo de saída, então deixa ele ativo. Eu fiz isso aqui para madeira, eu tenho que fazer para o metal também. Eu poderia fazer o mesmo processo. Crio aqui um nó do tipo imagem text e tal. Mas, como eu já fiz isso para madeira, eu simplesmente dou um Ctrl C, aí venho aqui em metal e dou um Ctrl V. Os dois têm o mesmo arquivo e eu garanto que os dois estejam aqui selecionados, ativos, né? Só por última verificação, verifico novamente os meus mapas de UV aqui. Veja que o primeiro de entrada está renderizado e o de saída está selecionado. Então está correto. Feito isso, eu vou para o meu render. Então aqui nesse menuzinho de Render Properties, eu tenho que ver se eu estou selecionado aqui os Cycles, né? Esse renderizador estático, né? O renderizador padrão, porque pode estar o Eevee. O Eevee é em tempo real, não serve. Então tem que ser o Cycles. Aqui eu posso escolher características, por exemplo aqui GPU Compute, que é a placa de vídeo, poderia estar CPU, se o computador não tem uma boa placa de vídeo, se não está configurado, ou GPU Compute para usar a placa de vídeo se tiver configurado. E aqui eu tenho esse menuzinho Bake, certo? Nesse menuzinho eu tenho várias opções de Bake. Veja aqui, ó, eu posso fazer o Bake, ou seja, o que é o Bake? É a geração da textura, né, no pré-processamento. Eu posso fazer a geração de vários tipos de características gráficas. O que eu quero nesse momento é o Diffuse, que é a cor. Por isso que eu chamei o arquivo de Diffuse. Veja que o Blender chama a cor de Diffuse, né? Então, eu vou gerar a cor. Pode ser que esteja marcada essas duas opções, Direct e Indirect. O que são isso? É luz direta e indireta. Vocês devem desmarcar. Por quê? Porque isso são características de iluminação. E o Unity vai fazer a própria iluminação. Então, eu não preciso exportar do Blender. E deixo aqui marcado cor. Aqui eu tenho margem, pode vir maior às vezes, mas vocês, dependendo da situação, pode baixar, dependendo da resolução da figura, que é a distância entre as imagens que vão estar ali. E aí sim, eu dou um bake no Diffuse, fazer um bake de cor, lembrando de ter selecionado os dois materiais. Se tivessem 10 materiais, eu teria que selecionar os 10. Eu dou um bake. E aqui foi gerado então um arquivo de textura, de cor, né? Um arquivo de diffuse. Então veja as cores da madeira e as cores aqui do metal. Então esse arquivo foi gerado aqui no editor do UV do Blender, mas eu tenho que salvar essa imagem, né? Então save.
E se eu volto aqui para minha pasta modelos e vejo a minha figura de diffuse, ela agora já está salva aqui desta forma. Bem, da mesma forma que eu gerei um arquivo de textura, de cor, né, eu preciso gerar um arquivo de normais, né, porque como já mencionei, são as normais que dão essas características aqui de volume, né. Se eu tiro aqui, por exemplo, a normal, a figura parece plana, né. Então, e se eu ligo aqui a normal, nós vemos alguns volumes. Então, eu vou girar também um mapa de normal para exportar para o Unity. Eu preciso criar um outro arquivo de normal. Então, eu venho aqui, fecho aqui quaisquer arquivos que estão no editor e dou um new aqui e dou um nome para esse arquivo, que eu vou chamar de baú-normal. Poderia ser qualquer nome, mas esse é o nome padrão. O tamanho que eu desejo, a cor que eu desejo, que depois vai ser alterado sem problema, dou OK. Agora, da mesma forma com que eu fiz com o arquivo de cor, eu venho aqui e seleciono cada material, né, para gerar a sua normal. Sempre lembrando de verificar se os mapas estão corretos, renderizo o primeiro, seleciono o segundo. Nos materiais, então, eu venho aqui na madeira e vocês lembram que a gente criou um arquivo aqui, o arquivo que foi criado aqui, a gente abre aqui. Eu poderia criar um outro nó aqui, né? Então, vou fazer isso, por exemplo. Poderia até usar o mesmo, mas eu vou criar um outro para ficar claro. Então, textura, imagem de textura, né? Um arquivo de imagem de textura e eu vou abrir aquele arquivo que eu quero gerar, né? O arquivo que eu já salvei, que vai ser o arquivo de saída aqui no modelos, né? Eu não salvei esse arquivo ainda, ele não apareceu, quer dizer que não foi salvo. Ou eu salvei na pasta errada. Então vamos ver aqui, baú-normal, imagem, save, né? Baú.normal. Ah, eu acho que eu tinha criado aqui, mas eu não salvei. Então por isso que ele não aparece para mim buscar aqui. Eu tenho que salvar o arquivo. Então aqui no modelos, eu vou salvar o meu arquivo baú-normal.png, save. Agora vamos ver se ele abre aqui na pasta modelos. Pode ser qualquer pasta do computador, eu estou usando essa. Agora sim, apareceu o baú normal para mim abrir, eu vou abrir a imagem. Veja que na pasta modelos, baú normal inicialmente é preto, né? Eu criei ele como uma imagem preta, mas o Blender vai modificar. Deixo selecionado o meu nó de normal, né? Lembrando que o ativo é aquele que fica em branco, é o que vai ser gerado a figura. Eu deixo selecionado o normal. Isso eu fiz para madeira. Vou fazer Ctrl C para o metal também. Ctrl V. Então, aqui na madeira está correto, o arquivo de normal está selecionado, está ativo, e no metal também está ativo o mesmo arquivo. Os dois materiais selecionados, o mapa UV correto, posso gerar meu bake. Então, vamos aqui para o meu bake, o meu render aqui, e no menu bake eu vou mudar o tipo de bake não para diffuse, que for a cor, né? Que foi a cor que nós já geramos, mas sim para normal. Nós vamos gerar um mapa de normal. Tem algumas configurações aqui que em geral não vai precisar mexer. E aí eu simplesmente clico em Bake. Já está em normal, clico em Bake. E eu vejo que ele gera aqui um arquivo cheio de cores, azul e rosa, que são as cores que ele gera o arquivo normal, né? E eu salvo esse arquivo. Vejo que tem um asterisco aqui em imagem, quer dizer que a imagem foi gerada aqui no editor do Blender, mas não foi salva ainda. E eu venho aqui em Save. E agora se eu olho aqui na minha pasta modelos, ela já está salva como um arquivo de normal. O arquivo de normal ele tem essas cores porque ele simula o relevo 3D e as inclinações do relevo através de tons de cores, né? Principalmente rosa e azul. Diferente, por exemplo, de outros tipos de mapa que usam só tons de preto e branco. Tem vários tipos de mapa, vários tipos de texturas que são lidos pelos programas 3D para interpretar gráficos, né? Bem, então eu já gerei o bake das minhas texturas, já gerei as texturas que eu vou levar, a textura de cor e a textura de normais. Agora eu preciso gerar o próprio modelo. Então eu posso até ir para outra aba aqui, modelo, e não precisa ser na mesma, né? Tanto faz. Para mim gerar apenas o modelo, eu poderia gerar da forma como está, só que teria alguns problemas. Primeiro que essa forma aqui ele tem vários materiais e o Blender iria mandar esses materiais junto. Dependendo da complexidade do modelo, isso pode ou não funcionar no Unity. Às vezes o Unity consegue ler os materiais que já vão e às vezes não, porque o modelo é complexo, tem um mapa complexo, então, e como eu disse, eles nem sempre são compatíveis, né? Então esse não é o processo correto. O processo correto é a gente apagar esses materiais, porque a gente vai recriá-los no Unity, e também apagar esse mapeamento V original e deixar apenas o de saída.
Para a gente fazer isso com segurança, primeiro a gente salva o arquivo, né? Então eu dou um save aqui no meu arquivo do Blender, aí eu apago os materiais e o mapa e depois aí eu volto o arquivo original com os materiais e o mapa. Então, como eu acabei de salvar, eu venho aqui nos materiais e apago eles, e venho aqui no meu mapa UV e apago o original. E deixo apenas o de saída, porque o de saída é aquele que está correto, né? Se eu venho aqui em UV Edit, eu vejo que o meu mapa de saída aqui é justamente o mapa, né, que ficou correto aqui dentro da figura e tal. Então, voltando para Modeling. Tá, então eu deixo apenas meu mapa de saída. Agora eu venho aqui, ó, em File, Export, FBX. Tem vários formatos para mim exportar meu modelo, né? Primeiramente que eu deixo meu modelo selecionado, porque poderia ter vários objetos na cena. E aí eu venho em File, Export, Modelo FBX, escolho uma pasta, que vai ser aquele mesmo, onde ele vai ser, escolho um nome, que vai ser baú FBX, e aqui eu coloco limitar para objeto selecionado. Por quê? Porque eu selecionei meu baú lá na cena, né? Poderia ter vários objetos nessa cena, eu seleciono apenas o que eu quero enviar e clico aqui em Select Objects. E aqui nos tipos eu seleciono apenas Mesh, que é a malha, né? Eu só quero exportar o modelo, porque as texturas eu já exportei, o resto eu deixo desselecionado. Tem outras configurações que pode ser usada dependendo da situação, e aqui eu dou um Export FBX. E feito isso, se eu volto aqui na minha pasta, eu vejo que agora, além das minhas texturas de cor e de normal, eu tenho também o meu modelo 3D. Tanto que se eu der dois cliques aqui, ele abre aqui no próprio editor do sistema operacional um modelo sem textura, porque eu vou criar as texturas no Unity. Então eu estou aqui com uma instância do Unity aberta. Lá no Blender a gente fez a modelagem e texturização do modelo com o mapa UV de entrada, né, que ajustou as texturas ao modelo. Depois a gente fez um mapa UV de saída e exportou as texturas e também o modelo 3D. E agora nós vamos fazer a importação no Unity. Então, primeiramente, aqui eu tenho meus arquivos, né, que foram exportados, 2 arquivos de textura e um arquivo de modelo. Eu simplesmente seleciono todos eles e puxo aqui para o meu Unity. Aqui no Unity eu criei aqui na minha pasta Assets uma pastinha baú para guardar todos os meus modelos. Então, simplesmente pego aqui os meus arquivos e arrasto para cá e o Unity já faz a importação aqui para dentro do Unity. Só que eles ainda não estão em cena, né? Então, vamos ver algumas coisas aqui. Primeiramente, o modelo importado aqui, ele tem essa setinha. Essa setinha, se eu clico, ele tem uma malha aqui, né, um modelo de malha, e ele tem um material. Como eu apaguei os materiais no Blender antes de exportar, ele veio com material vazio, mas eu não vou usar esse material. Além disso, ele tem as duas texturas, a textura de cor e a textura de normal. Essa textura de normal, eu seleciono ela e aqui na aba Inspector, eu mudo o tipo dela. Texture Tape, eu mudo de Default para Normal Map e dou um Apply, para o Unity reconhecer que é uma textura de mapa de normais. A outra não precisa nenhuma alteração. Bem, feito isso, eu já posso puxar aqui meu baú para a cena. Ele já aparece aqui na minha cena, sem cor, sem nada, porque eu exportei do Blender sem cor. Se eu tivesse exportado com texturas, ele poderia vir correto ou não, dependendo da complexidade do modelo. Então, é melhor exportar sem cor e fazer o material aqui. Veja que ele apareceu aqui também na minha aba de Hierarchy, né, como uma instância de um prefab. Bem, então, feito isso, eu vou criar um material. Então, eu venho aqui, Create Material, né, que eu vou chamar de baú Material. A diferença disso aqui para os materiais do Blender é que no Blender a gente importa vários materiais de madeira, metal, tudo que a gente for usar. E quando a gente passa para o Unity, a gente já passa um material só, que já se adapta perfeitamente ao modelo. Bem, eu pego esse meu material, arrasto para o meu objeto. Então, o meu objeto agora já tem um material, só que por enquanto o material não tem nenhuma cor. Então, eu clico no material para ver suas propriedades. E aqui em cima eu tenho o shader, né? Que, como eu disse, os shaders do Unity não são exatamente os shaders do Blender. Vamos tentar com o Standard, mas às vezes a gente pode utilizar também o Specular Setup, dependendo das configurações. Como aqui a gente tem um metal, eu posso usar o Standard, que ele tem uma aproximação metálica. Já o Specular Setup é que ele tem uma aproximação mais de especular, né, de brilho. Vamos tentar o Standard. Aqui, nos mapas, nós temos o albedo, que é a cor.
Então veja que se eu mudo a cor aqui, muda a cor do meu baú, só que eu não quero mudar a cor base. Eu quero mudar o albedo aqui, o mapa, né? Então eu tenho um mapa de cor que diz onde cada cor se encaixa nesse cubo aqui. Deixa eu virar esse cubo porque ele não está correto com a iluminação, né? Isso, aqui vocês vão ver melhor. Então, primeiramente eu puxo aqui no meu baú, no meu material, eu puxo o meu mapa de cor para esse mapa de albedo. E veja que ele já ajustou as cores como estava no Blender, né? Inclusive, se eu olhar aqui do outro lado, também já está ajustado. Aqui, só que aqui está escuro, né? Tem que colocar mais iluminação. Posso até fazer o seguinte, deixa eu ver. Aqui na aba Lightning, né? Eu posso vir em Auto Generate luz, iluminação. Agora ele gera uma iluminação automática, né? Fica mais fácil de eu ver o meu objeto. Então eu já tenho aí o meu baú texturizado. Veja que ele já fez a textura correta da madeira e a textura correta do metal. Isso devido àquele mapa UV de saída, né? Bem, mas esse objeto ainda está plano, né? E eu quero o mapa. Então eu volto aqui nas propriedades do material e puxo agora o mapa de normais aqui para esse campo Normal Map. E veja como ele adquiriu volume, né? Veja que aqui que a gente já percebe volume. Podemos tentar também aqui uma outra aproximação, ao invés desse mapa, podemos tentar o Standard Specular, né? E ver se fica mais como a gente espera aí. Talvez também eu tenha utilizado figura de baixa resolução. Se eu tivesse usado figura de maior resolução, poderia ter uma imagem melhor. Eu gerei agora como exemplo no Blender arquivos de textura, de cor e de normal com maior resolução. Então veja que o que nós tínhamos feito antes, tinham aqui 1024 por 1024, enquanto esses novos aqui tem 4096 por 4096. Então eu vou puxar esses dois arquivos High, alta resolução para o Blender, perdão, para o Unity, né? Vou marcar aqui o normal como o High, né? Como Normal Map, aplica. E agora no material eu vou substituir as texturas originais pelas texturas com maior resolução. Então aqui no albedo eu coloco o albedo com maior resolução. E no normal eu também coloco o normal como um normal de maior resolução. Então aparentemente já ficou mais detalhado, né? O modelo. O Normal Map. Normal Map tem o Strength aqui, a força, né? Eu posso alterar aqui também, vamos tentar 1,5, ele aumenta as características aqui. Então, é possível aumentar a resolução da imagem. Mas, enfim, esse é o processo de geração, né? Veja que a gente gerou o modelo no Blender com a textura, ajustou lá as texturas e eu tenho ele aqui texturizado no meu Unity. Claro que eu poderia gerar texturas de maior resolução para ficar uma imagem melhor. Eu posso melhorar aqui muito a minha iluminação no Unity para ficar realmente boa. E assim por diante.